Pessoal, então a Toro 1.8 Flex automática está chegando a 2.500 km, teste de longa duração do Carblog. E esse vídeo aqui a gente vai comentar os dados de desempenho e consumo da Toro 1.8 Flex automática medidos pela revista 4 Rodas. É o primeiro teste que sai essas informações, então um dado preciso. Os dados de desempenho dela mostram que ela tem um desempenho menor do que o UP 1.0 aspirado, não é do TSI. E nesse vídeo a gente também vai mostrar o funcionamento do piloto automático com freio motor, vamos mostrar o compartimento do motor e também alguma medição de consumo, tá certo? É isso aí. Dados de consumo e de desempenho da 4 rodas para Toro 1.8 Flex 16,1 de 0 a 100. O UP faz em 15,1 e o consumo em cidade é 9,6 km por litro. Pra vocês terem uma ideia, o UP faz 14,1 e o UP TSI 13,8. E o consumo em estrada 11,3 da Toro, o UP faz 18 e o UP TSI faz 16,3. Então isso aí é mais ou menos um comparativo, né? Assim, é mais um dado assim comparativo com relação aos dados de retomadas, por exemplo. A Toro aqui automática, né? De 40 a 80 em 6,7 segundos. Por que ela consegue esse número? Porque ele faz a redução de marcha. Na hora que você está em 40 e enfia o pé, ele vai jogar a segunda marcha, né? E o UP está sendo testado numa retomada de 40 a 80 em quarta. Então ele não faz a redução. A metodologia da 4 rodas é essa. Então, evidentemente, se reduzir para 40, o tempo dele será muito melhor do que esses 8,6 que estão sendo indicados aqui. Ele será mais rápido do que a Toro Flex também. E na retomada de 80 a 120, o UP é feito, o teste do UP é feito em quinta marcha, por uma questão de padronização, e ele obteve 24,2 segundos e a Toro faz em 12,7. Por quê? Porque a hora que você enfia o pé a 80, o câmbio automático da Toro reduz para terceira, enquanto o UP está em quinta. Qualquer pessoa que vai fazer uma retomada vai reduzir a marcha. Então esse número que é informado pela 4 rodas, ele não é real, tá certo? Ele é um número que serve de referencial para comparar com outros carros manuais, mas não serve de referencial para comparar com carros automáticos, né? Porque a metodologia de aferição é totalmente diferente, né? Como a gente falou, a aferição de retomada dos carros manuais é feita a retomada em quinta marcha de 40 a 80 em quarta marcha de 40 a 80 em quinta marcha de 80 a 120. Não há redução de marcha, né? Então você pode comparar dado de retomada de UP manual com outros carros manuais, não com carros automáticos. A gente colocou aqui por uma questão de referencial. Mas não tenha dúvida, o UP é mais rápido de retomada também. O UP 1.0, não é o TSI não. O UP 1.0 é mais rápido de retomada do que a Fiat Toro 1.8 Flex automático. Não há a menor dúvida, nós temos o UP. Fazemos o teste e não tem a menor dúvida como ela é pior também em relação ao Celery, em relação a vários carros aí. Esse não adianta, esse carro aqui não é carro para quem quer desempenho. E vou te falar, se você comparar ela com a 2.0, a 2.0 teve um dado na 4 rodas de 12,2 segundos. Então, assim, no número ela é 4 segundos mais rápido. Eu já fiz o teste da Vulcano, né, que é a Toro 2.0 turbo diesel com 170 cavalos, 35 de torque, com câmbio ZF de 9 marchas, e sinceramente não vi muita diferença, não parece ser esses 4 segundos. Pode ser que em estrada tenha um desempenho melhor e tal, mas não parece, porque ela é amarrada do mesmo jeito, tá certo? Então é isso, pessoal. Então as nossas considerações aí, agora com dados bem precisos sobre o desempenho da Toro é inferior a de carros 1.0 mesmo. Não se animem, que essa é a realidade dos fatos. Bom, pessoal, então é o seguinte: saíram os dados de desempenho e consumo do Fiat Toro 1.8 Flex automático, que é a versão mais vendida dessa nova picape média da Fiat, né? E eles vieram assim numa comparação bem rápida para ter noção do nível de desempenho desse carro. É o seguinte: ele veio com 0 a 100 1 segundo mais lento do que o do UP 1.0, não do UP Turbo, o UP convencional. Então o desempenho da Toro 1.8 Flex automática ele é inferior ao do Volkswagen Up 1.0 e do Ford Ka 1.0 também, né? Ele veio com 0 a 100 de 16,1 segundos.
Para vocês terem uma ideia, o Up 1.0 faz em 15,1 segundos, tá certo? Então, esse valor de 16,1, ele está mais ou menos convergente com que a gente já tinha feito uma medição com esse carro aqui a 1.100, 1.200 metros de altitude, né, que aqui no Planalto Central tinha dado 15,5 com gasolina. Só que a gente fez a medição com o velocímetro. O velocímetro é um pouco mais otimista, né? Então ele indica uma velocidade maior do que a real, né? E aí o consumo, o indicador de desempenho acaba sendo mais otimista também. Então eu acho condizente 16,1 a Toro com o que a gente vem verificando, né? E os dados de retomadas, né? De retomadas que ela parece bem, ela faz de 40 a 80 em 7 segundos e de 80 a 120 em 12,7 segundos. Aí são números aí bem melhores, né? Do que o do Up. Aqui a gente está pegando, mas por que isso, tá certo? Na realidade não é que ela tem uma retomada melhor do que o Up 1.0, não é isso, é que ela é um carro automático. Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, eu vou fazer uma retomada aqui, eu enfio o pé, ela reduz a marcha, ela reduziu aqui até a terceira marcha, certo? Enquanto os testes das revistas de retomada, por padrão, eles mantêm em quinta marcha. Então ele faz o teste de retomada de 40 a 80 em quarta e de 80 a 120 em quinta, não faz a redução. Evidentemente que se você pegar o Up e fazer a redução de terceira para terceira, ele vai apresentar uma performance de retomada melhor também do que o Toro. Por quê? Porque se você faz de 0 a 100 mais rápido, evidentemente que de 40 a 80 também vai ser mais rápido, não tem como isso, entendeu? É só uma questão de metodologia de teste. Então as pessoas falam, ah não, mas a Toro é melhor em retomada. Não é melhor em retomada, ela é melhor em retomada num câmbio automático, comparando com o Up sendo testado com câmbio manual, né? E aí você reduz para terceira a Toro e o Up está fazendo a retomada em quinta. Aí evidentemente que vai ser mais rápido, mas enfim, o desempenho, o que acontece? É mais ou menos o que a gente vinha falando. Eu sempre falei que o desempenho dessa Toro aqui é mais ou menos o nível de um carro 1.0, e é isso que você vai encontrar, tá certo? Não que ele seja inadequado, você só tem que saber o que você está adquirindo, né? Então ela não você tem que andar com um carro de 4,9 metros de comprimento que faz de 0 a 100 16,1 segundos, então só tem que levar isso em consideração. O carro é lento, tá? É lento de respostas e em estrada também ele não é nenhuma maravilha, né? Mas ele atende pro tipo de carro que é, tá? Agora, fazendo um parênteses aqui, eu já falei sobre a questão do piloto automático. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente vai entrar num declive. Eu vou colocar o piloto automático aqui em 80, tá certo? E aí vocês vão ver, por exemplo, agora, então eu tô 80, tá certo? O câmbio tá em sexta. Eu não vou fazer nada aqui, ó. Ele já caiu para quinta marcha, tá certo? Por quê? Ele tá percebendo que o carro caiu para quarta marcha agora, tá certo? Então ele tá percebendo que o carro já jogou para terceira. Ele tá percebendo que o carro tá ganhando velocidade. E para não deixar o carro ganhar velocidade, ele ativa o freio motor, que basicamente ele reduz a marcha. Ele não aciona o freio, como é o caso do piloto automático com função de freio dos BMWs, porém ele reduz a marcha. Aqui no caso está em terceira, tá vendo? Eu estou numa descida setado a 80 km por hora e o câmbio jogou a terceira marcha. Então essa é a função, eu achei até interessante. E às vezes ele não consegue segurar não muito, tá certo? A velocidade vai crescendo progressivamente, mas ele não deixa o carro desembestar como os outros pilotos automáticos. Por exemplo, do Golf 4,5 que eu tinha também, ele tinha um piloto automático e ele não tinha essa função de redução, né? Então, enfim, aí você chegava num declive, o carro começava a acelerar muito. Agora, enfim, com relação a desempenho, então o desempenho é um pouquinho inferior ao do Up 1.0 em qualquer situação, não é só aceleração, de retomada também. A gente já fez teste com o Up. Se você reduzir o Up para terceira, ele vai retomar mais rápido que essa Toro aqui em qualquer situação. Agora, com relação ao consumo, que vem um dado bom, né?
o dado veio de 9,6 km por litro de gasolina em cidade e de 11,3 em estrada. E esse número está muito convergente com o que a gente obtém na nossa Toro aqui no teste de longa duração. A média aqui de todos, cerca de 2.000 km rodando com gasolina, a média ficou em 9,57. Já teve picos de 10,3 e um vale de 8,9, 8,89, mas na média em torno ficou em 9,57. Então acho que está condizente. Agora, acredito que o número da Quatro Rodas é até melhor que o nosso, porque se o deles é testado em cidade, se for cidade de São Paulo especificamente, eu acho difícil a Toro fazer 9,6 em São Paulo. Eu acho que não vai fazer mesmo, porque ela faz 9,6 se você tiver um trânsito livre. Você não vai ficar acelerando e freando todo momento. É um trânsito urbano, é cheio de aclives e declives e tal, você para semáforo e tal. Mas se você for aquele trânsito de São Paulo que toda hora entra primeira e segunda, ande e para, o carro não vai fazer 9,6 nem aqui, nem na China mesmo, tá? Não tem como. Porque a Toro tem essa questão, ela é muito pesada, 1.600 kg, e mais de 1.600 kg. Então, para tirar ela da inércia, o motor aqui, a gente percebe que ele acelera muito, então ele leva muito a rotação do motor, e o conversor de torque faz uma desmultiplicação da primeira marcha adicional. Tanto é que a Toro, a diesel com tração com o câmbio manual, tá dando problema, aí o pessoal anda deixando ela morrer por insuficiência de torque. No câmbio automático isso não acontece, porque o conversor de torque neutraliza e acelera muito. Então o que eu acho? Eu acho que em cidade congestionada, Rio, São Paulo, não vai fazer 9,6. Mas em cidades normais, um pouco mais tranquilas de trânsito, aqui em Brasília, em outras cidades, você vai conseguir esse número, que não é ruim. Não é um número ruim em face do peso do carro, 1.600 quilos, né? A gente sabe que a Fiat está preparando um novo motor, né? Flex, que seria o motor de origem Chrysler 2.4 Flex. A questão toda é o seguinte: esse motor vai melhorar o desempenho da Toro? Vai. Hoje você tem uma Toro que tem aceleração e retomada inferior a um Up 1.0, a versão Flex. A versão diesel não. A versão diesel tem melhor, mas assim, voltando a falar, aí você vai ter um motor 2.4 Flex, que será melhor, só que será muito mais caro, porque a Fiat vai incorrer numa incidência de IPI maior e vai ter que transferir isso para preço. Então tem que ver a questão, o trade-off aí, né? Se vale a pena você pagar mais, porque para uso assim, urbano, tranquilo, sem muita pretensão de desempenho, esse motor 1.8 atende, né? É fraco, é lerdo, mas você consegue andar numa boa. E tem uma outra questão: quando você coloca muitas pessoas dentro do carro carregado, ela não sente tanto, tá? Eu já andei com 3 adolescentes de mais de 14 anos atrás, que são uma molecada enorme, até maior do que a gente, e adulto, e mais uma pessoa aqui na frente com 5, e ela não sente tanto porque ela já é muito pesada. Então você coloca o peso e relativamente não tem muita alteração. É lógico, sente, mas não sente tanto, tá certo? Então, assim, em estrada tem que tomar cuidado também, porque ela demora muito para retomar, né? Então é isso, é o desempenho um pouco inferior aí a um do Up 1.0, de um K 1.0 também, né? Com relação ao consumo tá bom, e o carro, assim, durante esse percurso que esse período, né, que a gente vem andando com ele, não tenho visto problemas, né? Direção muito leve, o ar-condicionado funciona bem, enfim, problemas de acabamento, só esse barulhinho aí na direção. Então, assim, um carro que atende bem, é bem legal. Porém, como a gente mostrou no nosso comparativo com a Variant, é uma compra irracional. Por quê? Porque é um carro muito grande, com um porta-mala, a caçamba, apesar de ter 620 litros, ela é muito pouco prática, porque você coloca as coisas lá, acabam se soltando. Então um porta-malas de uma Golf Variant, por exemplo, é melhor, é mais usável, mais prático, né? E um Golf Variant, que a gente fala que esse carro é irracional, porque é um carro muito grande por um preço de outros carros menores, que tem melhor desempenho, menor consumo. Mas é um carro
alto, né? Então algumas pessoas gostam desses carros altos e tal, e é confortável, mas ela como função de picape, ela funciona para você levar umas bicicletas aí e tal, mas nada muito além disso. O espaço traseiro meio limitado, sedã médio como o Corolla, até o Golf Variant tem mais espaço atrás. Enfim, então, e o desempenho é muito limitado e bebe muito. Então você pegar um Golf Variant, um Corolla, ele terá mais desempenho com menos gastos, entendeu? Então por isso que a gente fala que é irracional, porque você não usa, é um carro que não, assim, racionalmente falando, ele não vale muito a pena. Agora, principalmente se for uma cidade muito congestionada como São Paulo, que você andar com um carro com 4.9 metros de comprimento é uma loucura. Agora, para andar num carro, uma cidade um pouco mais tranquila, tudo bem, é legal. Agora, esses carros mais de uso urbano são mais indicados se você for usar o carro mesmo em uso urbano. Agora, para carga e tal, aí a Toro tem sua finalidade, né? Então é isso, pessoal. Então essa é a Fiat Toro, né? 1.8 Flex, nosso teste de longa duração. O desempenho é inferior ao do Up 1.0, tanto em aceleração quanto em retomada. Apesar do teste da 4 rodas mostrado em retomada, esse aqui é melhor, mas não é, porque na realidade a retomada lá é de um Up 1.0 com câmbio manual. E câmbio manual ele é feito a retomada em quinta marcha. Se você reduzir para a terceira, você vai ter um resultado muito melhor. Eles fazem isso por uma questão de padronização, tá certo? Agora, não é o que se verifica na prática, tá certo? Não é o que se verifica na prática, tá bom, pessoal? Então é isso. Então, o Fiat Toro 1.8 Flex tem esse motor Evo aí de 139 cavalos. Eu só estou querendo mostrar isso aí, é o seguinte, mesmo usando ela com gasolina, você tem que completar o reservatório de gasolina para partida a frio, tá? Porque senão ela fica fazendo essa indicação lá no painel. Então a gente completou para parar de ter esse barulho, sinalização aí que fica dentro do velocímetro. Vocês estão vendo aceso aí, isso aí era antes. A última medição de consumo a gente deu uma maneirada e deu 10,25 km por litro. Vocês estão olhando aí, a gente andou 504 km com 49,19 litros. Então a média deu 10,2, equivalente a do computador de bordo 10,2 também, tá? A Toro tem menos aceleração e retomadas piores que Up 1.0, que K 1.0, que o Celeron 1.5, esses carros 1.0 com motores de 3 cilindros, ela vai perder todas, tanto em estrada quanto em cidade, em qualquer situação ela vai perder. Perde mesmo porque ela é muito pesada e não tem torque motor para isso, certo? E o desempenho dela também é inferior ao do Renegade, apesar do motor ser mais forte, né? A gente vê que, por exemplo, a Fiat colocou, o motor dela tem 7 cavalos a mais que o do Renegade, né? E o torque, que é bom mesmo, não tem muita diferença, de 19,1 para 19,1 no Renegade para 19,3 nela, tudo com etanol, né? E no final das contas o Renegade foi 1 segundo mais rápido que ela e também é mais econômico, apesar que é muito mais leve também, em torno de 200 kg mais leve. Então essa daí tá a explicação. Então é isso, tá? Toro, quem for comprar Flex, faz o test drive, dá uma olhada, porque é um carro bem lento, mas bem lento mesmo, um desempenho inferior em qualquer situação em relação a um Up 1.0, em relação a um K 1.0, isso aí é fato, tá? Mas é isso, é uma opção de bom custo-benefício, porque 86 agora tá mais cara, né? Tá uns 90. Uma versão relativamente completa aí, mas como eu falei, compra racional não é mesmo. Para andar em cidade, absolutamente não é. É uma compra completamente irracional, levada pela emoção de ser um carro grande, alto e tal, mas o desempenho é muito fraco. E o desempenho é fraco e muito gastona para o nível de desempenho que ela oferece. Um sedã médio ou uma Station como a Golf, que custa mais ou menos o mesmo preço, vai te oferecer mais espaço na traseira, um porta-malas mais útil, um desempenho muito superior e um consumo muito inferior, né? Agora não tem essa altura aqui, o carro não é alto, enfim, por isso que a gente diz que é uma compra irracional, né? É uma cabine dupla, mas é isso, tá bom? Então é isso, teste de longa duração, Fiat Toro, 2.500 km, nossas considerações aí sobre desempenho e consumo.